Pode fazer. Outra coisa que eu acho importante também, COP27, né? Presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Egito. Como é que o senhor vê a agenda ambiental nos próximos anos, o trabalho do Brasil e, principalmente aí, né, no caso colombiano, essa acelerada que o Petro está dando aí no sentido de obter um protagonismo na lida com a Amazônia? Como é que o senhor vê toda a questão ambiental, o Brasil nesse cenário? Olha, eu nos últimos 2, 3 anos tenho defendido muito que o Brasil deveria mudar a sua agenda ambiental no exterior. Quer dizer, nós perdemos credibilidade fora, o Brasil ficou vulnerável comercialmente, politicamente, diplomaticamente, por causa da política ambiental interna em relação à Amazônia, o desmatamento, o garimpo, as comunidades indígenas, a queimada, tudo isso eu acho que foi muito negativo. E eu passei a defender, já há mais de 2 anos, que o meio ambiente, que é o principal tema global hoje no mundo, passasse a ser central na política externa brasileira. E agora, na reunião lá do Egito, o presidente Lula declarou exatamente isso, que o meio ambiente vai ser a prioridade número 1 da política externa brasileira. Eu acho muito importante isso por várias razões. Primeiro, para restabelecer a credibilidade do Brasil no exterior, que havia sido perdida por causa da política ambiental aqui em relação à Amazônia. Segundo, porque a cooperação internacional em relação à Amazônia se interrompeu por causa dessa perda da credibilidade do Brasil. Foi suspenso o Fundo da Amazônia, como nós sabemos, e outras medidas. E o Brasil desapareceu do cenário internacional na área ambiental. Eu publiquei agora, recentemente, um trabalho que eu coordenei com 20 professores da USP, que eu chamei de diplomacia ambiental. Quer dizer, o Brasil, desde 1992, participou quando houve a Rio 92, né, a Conferência Global sobre Clima aqui no Brasil, o Brasil participou de todos os acordos internacionais, até o último, o Acordo de Paris, de 2015. De 2018 para cá, o Brasil se ausentou totalmente. O Brasil ficou fora dessas negociações internacionais. Então, nesse livro nesse levantamento que a gente fez, a gente comparou justamente todos os compromissos que o Brasil assumiu ao longo desses 20 anos, em 15 acordos de meio ambiente e mudança de clima, com o grau de compromisso o grau de cumprimento desses compromissos. E nós não estávamos mal na fotografia, nós estávamos cumprindo razoavelmente. Só nos últimos 4 anos é que aconteceu o que eu estou descrevendo agora, né, como o Brasil se ausentando dessas negociações. Então, eu acho que a política ambiental que está sendo anunciado, né, vai ser um dos desafios que o Mauro Vieira vai ter que enfrentar lá no Itamaraty. O Itamaraty vai ter que voltar a coordenar as ações externas do governo brasileiro nessa área ambiental. E o Itamaraty vai ter que voltar a se empenhar, negociar, propor fórmulas, soluções e tal, em todas essas negociações com um peso que não teve nesses últimos 4 anos, porque o presidente não ia nas reuniões, a representação nossa era baixa, nós vimos que a representação empresarial, a representação privada, era muito mais forte do que a representação do governo. Eu acho que isso vai mudar agora, eu acho que é positivo, eu acho que em relação ao outro ponto que você levantou, em relação às posições do governo da Colômbia, né? O presidente da Colômbia está propondo que
os recursos que a Colômbia recebeu dos Estados Unidos para combater o narcotráfico sejam transferidos para o combate ao desmate e às queimadas na floresta amazônica do lado colombiano. Eu acho, e ele fez essa proposta aos americanos, que já responderam com 8 helicópteros, se não me engano, e, inclusive, está propondo para a OTAN que tenha reservas dentro da Colômbia para que a OTAN se encarregue de manter a Mata Amazônica de pé. Eu acho que isso é muito delicado, acho que a gente precisa checar isso para ver até que ponto isso vai ser levado adiante, e eu acho que essa questão tem que ser discutida pelo Tratado de Cooperação Amazônica. Existe um instrumento do qual o Brasil é parte, de que a Colômbia é parte, 6 outros países são partes, e essa proposta, se avançar, equivalerá a uma internacionalização de uma parte da floresta amazônica na Colômbia. Eu acho que isso, do ponto de vista do Brasil, é complicado, e eu acho que a gente vai ter que fazer o acompanhamento disso muito próximo, e eu espero que o futuro governo acompanhe isso de perto, convocando logo uma reunião no Tratado de Cooperação Amazônica para examinar esse assunto. É interessante o que o senhor colocou aí, embaixador, porque eu penso assim, né? Se a OTAN entra num lugar, ela não sai nunca mais. Para sair é difícil. Se a Colômbia, por acaso, estabelecer base, ou o que quer que seja da OTAN, para tirar depois, vai ser muito complicado. Não, e você, Fernando, tem que levar em consideração ainda que o Brasil foi convidado pelo governo americano para ser aliado extra-OTAN, né, aliado dos Estados Unidos na extra-OTAN. Então, há também algum tipo de vinculação do Brasil com a OTAN. Né? O Brasil nunca respondeu, não tenho informação se, do ponto de vista do governo brasileiro, alguma medida foi tomada, se a gente se beneficiou de alguma maneira disso, se há alguma restrição, não tenho nenhuma informação sobre isso. Mas, de qualquer maneira, isso existiu. E a gente vai ter que acompanhar isso, porque isso pode ser invocado depois para estender isso para o Brasil. Né? Eu estou especulando aqui, eu não tenho nenhuma informação sobre isso. Né? É uma possibilidade. E nós temos que lembrar também, eu lembro a nossa audiência aqui, que perto da Colômbia tem um país que é realmente bastante antagônico com relação aos Estados Unidos, que é a Venezuela, que também tem seus problemas de fronteira com a Colômbia. Ou seja, trazer atores externos aqui, como a OTAN, ou mesmo a proximidade maior com os Estados Unidos, né, em relação à Colômbia, pode gerar alguns fatores de instabilidade na nossa região norte. Não é o que o senhor colocou, não é de interesse do Brasil, acho que isso precisaria ser resolvido a nível de América Latina.